Quarta-feira, 21 de maio, estamos no ar com o TVT News, segunda edição. Eu sou o Dom Ernesto e vamos juntos até às 6 horas, compartilhando com você as principais notícias do dia. São 4 horas exatamente, pontualmente, você já sabe. De segunda a sexta, nós estamos juntos, ao vivo, nesse mesmo horário, aqui na TVT. Em São Paulo, você pode nos assistir pela antena digital, no canal 44.1. No ABC Paulista, pela Claro TV, no canal 512. Na Bahia, pela TV Quirimurê. Rio de Janeiro, pela TV Com, assim como Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Pernambuco. Para saber como sintonizar a TVT aí na sua região, entre no site tvtnews.com.br e saiba mais. E em qualquer lugar do Brasil ou do exterior, você pode nos assistir pelo YouTube da Rede TVT, que já conta com mais de 1 milhão de inscritos. Se inscreva lá, acione o sininho para você receber as notificações. Vamos para os nossos destaques de hoje. Partido Liberal, o PL, demite Fábio Van Garten, assessor de comunicação do ex-presidente Jair Bolsonaro, após vazamento de conversas com Mauro Cid, criticando a ex-primeira-dama. A Organização das Nações Unidas emite alerta urgente. Caso ajuda humanitária não seja distribuída, 14 mil bebês correm risco de morte na faixa de Gaza. O presidente Lula participou ontem da cerimônia de reinauguração do edifício histórico Gustavo Capanema. O evento foi marcado pela entrega da Ordem do Mérito Cultural para 112 personalidades. Entre os condecorados está Bem-vindo Siqueira, nosso querido amigo e convidado de hoje. Não dá uma dentro. O futuro presidente da CBF, o Samir Chaoud, enfrenta controvérsias relacionadas à tentativa de regularização da Fazenda Paraíso Perdido, localizada em uma área de proteção ambiental em Roraima. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Mais um caso de racismo. Ministra do TSE, Vera Lúcia Santana, denunciou episódio de racismo ao ser barrada na entrada de um seminário em Brasília. A vereadora de Taboão da Serra, pelo PCdoB, socióloga Najara Costa, participa com a gente para falar sobre esse assunto. A Comissão de Constituição e Justiça aprovou hoje a proposta de emenda que acaba com a reeleição para presidente, governadores e prefeitos. O texto segue para análise do plenário do Senado Federal. Gripe aviária. Nosso repórter Guilherme Oliveira esteve na cidade de Montenegro e participa ao vivo com a gente, trazendo mais informações. Tudo isso e muito mais agora. Você é a favor do fim da reeleição para cargos do Executivo, ou seja, presidente, governadores e prefeitos? É a nossa enquete de hoje. Sim ou não? Você que está pela TV, entra lá no YouTube da TVT, que tem lá a nossa enquete. Vote, é importante a gente saber a sua opinião. Sobretudo aqui no TVT News, segunda edição, a gente adora saber a opinião do povo que está aí do outro lado da telinha. Você que está pelo YouTube, já está lá, ali logo acima dos comentários, você pode votar na nossa enquete. Você é a favor do fim da reeleição do prefeito da sua cidade, do governador e do presidente da República? Vote, daqui a pouco a gente mostra uma parcial. Bom, a ministra Vera Lúcia Santana, do Tribunal Superior Eleitoral, denunciou um episódio de racismo ao ser barrada na entrada de um seminário promovido pelo governo federal em Brasília na última sexta-feira, dia 16. A magistrada, segunda mulher negra a ocupar um assento no TSE, relatou ter sido impedida de acessar o local mesmo após se identificar como autoridade e apresentar sua carteira funcional. Vera Lúcia descreveu o ocorrido como uma humilhação sistemática. O caso ocorreu em um prédio terceirizado, onde funcionam órgãos como a AGU, e envolveu funcionários da recepção
contratados pelo condomínio. A ministra anunciou que entrará com ações judiciais para responsabilizar os envolvidos e destacou a necessidade de transformar o caso em um exemplo pedagógico contra o racismo. Na sessão de ontem, a presidente do TSE, ministra Carmen Lúcia, tornou pública a ocorrência e reforçou que racismo é crime e que o tribunal não irá tolerar discriminações. A AGU, por sua vez, afirmou que já notificou a administração do prédio para apurar os fatos e preservar provas. O episódio reacende o debate sobre o racismo estrutural no Brasil, mesmo em espaços de poder. A Comissão de Ética do Governo, organizadora do evento, emitiu nota de solidariedade à ministra, mas alegou não ter responsabilidade sobre o local do ocorrido. Para falar sobre esse assunto, eu chamo Najara Costa, ela que é socióloga e está vereadora no município de Taboão da Serra pelo PCdoB, professora universitária, doutoranda na USP e, segundo ela mesma, mãe e cria da periferia. Seja muito bem-vinda, Najara. Como vai? Tudo bem? Honrado em recebê-lo aqui no TBT News, segunda edição. Infelizmente, por uma pauta que é recorrente, não só no Brasil, mas pelo mundo afora, que é o racismo. Tudo bem contigo? Honrado em recebê-lo aqui, viu? A honra é minha, Dom. Boa tarde a todos e todas que nos assistem. Infelizmente, não é um caso isolado, né? É um caso que é pedagógico no sentido de demonstrar o que é esse racismo estrutural, inclusive de mulheres negras que ousam ocupar esses espaços tão importantes, de representação política para a nossa sociedade. Muito bem. Najara, você sabe que eu entrevistei o deputado Vicentinho há muito tempo. Numa entrevista, ele me disse que também, quando ele foi assumir o seu primeiro mandato em Brasília, ele estava no hotel e ele desceu para pegar o carro e um cliente do estacionamento achou que ele era manobrista e deu a chave do carro para ele manobrar o carro. Isso já faz algum tempo, aliás, um bom tempo, que isso foi no primeiro mandato do Vicentinho, e a gente nota que, infelizmente, depois de tanto tempo, de tantos avanços em políticas públicas, criação de secretarias, ainda acontece esse tipo de atitude, na verdade, crime. Por que você acha que, depois de tanto tempo, a gente ainda continua, né, infelizmente, tendo esse tipo de episódio? A ministra Vera Lúcia é a segunda mulher a adentrar na Corte Eleitoral Brasileira, né. Esse foi processo político de ação afirmativa, o presidente Lula, sou a ministra, e infelizmente, né, felizmente nós temos aí as universidades brasileiras que têm, incorporado as políticas afirmativas, as políticas que democratizam o acesso ao ensino superior. A gente tem outras série de medidas, como a Lei 10.639, que trata também da educação antirracista no currículo escolar básico, mas o que a gente observa é que nesses espaços ainda, os espaços, por exemplo, né, a Universidade de São Paulo, são pouquíssimos os professores negros. Na nossa política brasileira, esse avanço ainda foi muito pouco. Né? Nós temos ali esses espaços que são estruturados ainda por pessoas brancas, né, por homens, por famílias tradicionais. Então, se por um lado a gente teve esse avanço no âmbito ali da educação básica, da educação superior, ainda há muito o que se avançar, sobre outros espaços de poder e decisão na nossa sociedade. Então, a gente costuma dizer, né, que o entendimento sociológico no Bra de que no Brasil o racismo é esse crime perfeito, é esse crime perfeito porque ele é difícil de ser mensurado, né, quando se trata ali de pessoas que alcançam esses espaços, há toda uma discussão, mas a pergunta que a gente faz é quantas ministras brancas foram barradas, enfim, como aconteceu com a ministra, Vera Lúcia Araújo.
E que esse é um caso que remete a muitos outros, né? Se a gente está falando de uma ministra do TSE, o que que a gente pode pensar da sociedade brasileira, dessa desigualdade que é vivenciada pelas mulheres pretas, né, que são a base da pirâmide social brasileira, e que a gente precisa incorporar uma educação dentro da política, estruturar esses espaços de poder e decisão para que alcancemos esses espaços, mas criar políticas afirmativas que criem essa igualdade nesses espaços, né? Porque o que a gente percebe é que há muita exclusão. Se a gente percebe essa pirâmide social brasileira, a pirâmide de mapa da desigualdade brasileira, as mulheres negras são a base dessa pirâmide social, felizmente. Muito bem. Você já tem uma publicação, né, sobre o tema. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa tua obra, o teu livro, por favor, Najara. Eu sou autora do livro Quem é Negro ou Negra no Brasil. Ele foi editado pela Dandara, é uma editora periférica também. E esse livro, ele é minha pesquisa de mestrado. Atualmente estou no doutorado, estou concluindo o doutorado na USP. Esse é um livro que trata das políticas afirmativas, mais precisamente as comissões de heteroidentificação, que fazem toda essa discussão sobre a miscigenação no Brasil. Inclusive, essa é uma pergunta que foi muito feita lá atrás, quando a gente começou a alçar ali essas políticas de ações afirmativas, de como que a gente ia delimitar, como política pública, quem eram os destinatários das políticas de cotas raciais. Mediante o Brasil, que é um país tão miscigenado, e muitas pessoas, né, inclusive que são pessoas brancas, né, visivelmente brancas, com fenótipo branco, se remetem a esse passado negro, como uma ancestralidade negra, né? Minha bisavó era negra e etc. Então, como que a gente vai organizar quem são esses destinatários das políticas afirmativas? Esse livro ele faz essa discussão sobre a realidade brasileira, que é muito diferente da realidade da África do Sul ou da realidade dos Estados Unidos, por exemplo, que tem uma regra que é diferente, né? A regra da gota de sangue. Então, as pessoas negras nos Estados Unidos não é só o fenótipo que delimita quem é negro nos Estados Unidos, existem outros parâmetros, e ele faz essa análise justamente para que a gente possa compreender a necessidade das comissões de heteroidentificação. Essas comissões, elas existem não para criar um tribunal racial, mas para delimitar ali quem deve ter acesso a essas políticas afirmativas no Brasil. Então, ela faz esse recorte sobre o que foi esse debate dentro do movimento social brasileiro e também como ele chegou à Suprema Corte Brasileira na delimitação ali de quem são esses destinatários das políticas afirmativas e que essas políticas elas devem prezar pelo direito ao contraditório e pela garantia ali desse direito de não serem comissões vexatórias. Então, é um processo que ele deve ser feito com muito cuidado, até porque as pessoas negras, elas possuem esse fenótipo, né? Elas são discriminadas pelo fenótipo, e a gente entende no Brasil os negros como a junção de pretos e pardos, para a delimitação de quem são as pessoas e o grupo destinatário das políticas de ações afirmativas no Brasil, que é a maioria da população brasileira. Muito bem. Najara, esse mês de maio, a gente tem a data do 13 de maio, né, que marca a abolição. Uma data, eu acho que, assim como o 20 de novembro, mais do que qualquer coisa, precisa ser uma data de reflexão, até para a gente compreender o processo da abolição. Nós somos o último país a abolir esse período tão triste, numa perspectiva da dignidade humana, dos direitos humanos, né? Como é que você olha para o 13 de maio hoje, nessa perspectiva sociológica e também, né, como parlamentar? Essa é uma discussão importante, Dom, porque a gente trouxe, inclusive, isso no nosso gabinete, do quanto é preciso entender o 13 de maio não como uma data a se comemorar, mas uma data que traz uma reflexão sobre 130 e tantos anos de abolição da escravidão, que isso para a história brasileira foi ontem, né? A gente tem mais
um período a se considerar dessa existência do Brasil, né? Não que o Brasil não existisse antes, mas do que foi essa fundação da nação brasileira a partir das chegadas dos portugueses. A gente tem mais um passado que é escravocrata, que é colonial, do que um período que é democrático, do que um período que não se tem escravidão, né? O Brasil, como você mesmo disse, foi o último país do mundo a abolir a escravidão. A gente tem um processo de apagamento sobre a nossa história, apagamento dos documentos, apagamento da nossa memória. A ideologia dessa mestiçagem, ela traz no imaginário social brasileiro muito uma discussão de que nós somos um povo miscigenado, abençoado por Deus, do carnaval, do futebol, como se fôssemos um país mestiço, amistoso entre as raças, mas quando a gente olha no mapa da desigualdade, o mapa da violência, o que a gente percebe é um genocídio que existe no Brasil da população preta e periférica, e é um genocídio silenciado, né? Então, hoje, o que a gente percebe enquanto o assassinato desses jovens negros, a ausência de direitos sobre a população negra, isso tem origem, né, muito no racismo que persiste hoje e no nosso passado colonial, um passado escravocrata. Então, é muito importante que a gente lembre sobre a data do 13 de maio, mas de uma data de luta, né? Uma data que a gente precisa trazer até para a gente pleitear direitos. E quando a gente fala de direitos no Brasil, quando a gente fala de democracia, a gente tem que entender que o povo preto é a maioria da população brasileira, né? Então, a gente está falando de democracia. Quando a gente quer fazer justiça social, justiça racial, a gente tem que ter esse olhar específico sobre os problemas que atingem a população negra, desde a escola, da formação, enfim, da falta de estrutura e também do caminho que a gente precisa seguir, trilhando aí essas barreiras impostas pelo racismo estrutural. Muito bem, Najara. Continuamos na luta para que essas maiorias minorizadas, negros e negras, mulheres, deixem de ser minorizadas, né? Que a gente tenha equidade, justiça social e oportunidade para todos e todas. Adorei bater um papo contigo. Vamos, nossa produção vai te perturbar mais vezes aí. Eu quero saber um pouco também, numa outra oportunidade, sobre o seu mandato como vereadora, a importância de uma mulher preta, periférica, né, estar ocupando esses espaços. É tema também de reflexão aqui no TVT News, segunda edição, e a gente vamos marcar uma outra oportunidade aqui. Muitíssimo obrigado, adorei conversar com você, viu? Obrigada. Obrigada a todos e todas que nos assistem pela TVT. Um abraço, Najara querida. Bom, o Partido Liberal, o PL, encerrou o contrato mensal de, anota aí, segura, R$ 100 mil do ex-ministro Fábio Van Garten, responsável pela comunicação do ex-presidente Jair Bolsonaro. O cara ganhava R$ 100 mil. E quando a gente fala que ele ganhava R$ 100 mil do PL, não é que o PL fazia um rateio e pagava ele, o Bolsonaro, a Michele. É dinheiro público. É o fundo partidário. Aliás, o Bolsonaro tem uma coisa peculiar, aliás, várias, né? O senhor Jair Bolsonaro, o primeiro salário que ele teve foi no Exército Brasileiro, né? Então, o primeiro salário dele já é dinheiro público. Aí depois ele é expulso do Exército e vira vereador na cidade do Rio de Janeiro, dinheiro público. Depois ele vira deputado, dinheiro público, por 27 anos. E aí tem uma tragédia no país e ele é eleito presidente da República e passa a ganhar novamente dinheiro público. E aí ele perde as eleições, acumula um monte de aposentadorias, né, dinheiro público, e arruma uma boquinha lá no PL, Partido Liberal, do Valdemar da Costa Neto, que é o partido que mais recebe o fundo partidário, tem o fundo partidário maior, ou seja, dinheiro público. Bom, eu espero que ele continue ganhando dinheiro público, que ele
continue ganhando, não, que ele continue sendo sustentado com o dinheiro público. Porque a partir do momento que ele for para a cadeia, ele também vai ser sustentado pelo Estado. Bom, após determinação da Michele Bolsonaro, a decisão de cortar, de mandar embora o Fábio Van Garten ocorreu devido a diálogos vazados em que ele, o Fábio Van Garten e o tenente-coronel Mauro Cid, delator, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, declararam, olha só, preferir votar em Lula do que ao invés de votar na Michele nas eleições de 2026. É isso mesmo que você ouviu. Os registros divulgados na série O Zap do Cid, do UOL, foram extraídos de mais de 77 gigabytes de arquivos obtidos pela Polícia Federal do celular de Cid. A ex-primeira-dama, que preside o partido, aliás, o PL Mulher, ordenou a demissão de Van Garten. Bom, eu também fazia isso, né? Faria isso também. Após considerar as mensagens uma afronta à sua liderança. O contrato que incluía salário mensal de 100 mil e custeava uma equipe de 3 pessoas foi rescindido imediatamente. Em conversa de 27 de janeiro de 2023, revelada pelo UOL, Van Garten enviou a Cid uma notícia sobre a possibilidade de o PL lançar Michele como candidata presidencial caso Bolsonaro fosse declarado inelegível, o que ocorreu em 30 de junho de 23. Dá só uma olhada aqui nas mensagens, né? O PL... Olha aqui, o PL vai pagar 39 mil por mês para a Michele, porque ela carrega o bolsonarismo sem a rejeição de Bolsonaro. 31 de janeiro de 2023. Bolsonaro, nessa época, estava fugido, né, para os Estados Unidos. E olha só a cifra, 39, não é só o Bolsonaro, não, né? Não é só o Bolsonaro que está aí nessa... Depois eles falam que os artistas são mamateiros, né? Olha só, ela passou a ganhar 39 mil reais. E aí o Fábio Van Garten manda para o Cid, aí ele escreve, faz uma observação embaixo, em que mundo o Valdemar está vivendo? O Valdemar era e continua sendo, se não me engano, acho que já não é mais, o presidente do PL. Bom, e aí o Mauro Cid responde, cara, se Dona Michele tentar entrar para a política num cargo alto, ela vai ser destruída, porque eu acho que ela tem muita coisa suja. Não sou eu que estou falando, não, tá? É o Cid. Né? Não suja, mas ela, né, a personalidade dela, eles vão usar tudo contra para acabar com ela. E Valdemar fala demais também. Aquele negócio dos documentos, dos papéis, está todo enrolado agora. Aí depois, arco alerta, PL cogita Michele Bolsonaro como candidata à presidência da República. É uma notícia que o Fábio mandou para o Cid. O presidente do Partido Liberal, Valdemar da Costa Neto, declarou que a sigla cogita lançar Michele Bolsonaro, esposa do ex-presidente Jair, como candidata à presidência da República daqui a 4 anos. A Michele se revelou no lançamento do Bolsonaro lá no Maracanã. Foi uma surpresa para... E aí o Mauro Cid responde. Volta aqui, por favor, põe a câmera aqui que eu quero falar para vocês o que ele respondeu aqui, ó. Chega mais pertinho aqui, ó. Aí o Mauro Cid responde, eu prefiro o Lula. E dá uma gargalhada. E o Fábio responde, idem. Cara, sujou, né? Aí a Michele ficou sabendo, pediu a cabeça dos caras. Dos caras não, porque o outro já está até preso, né? Está lá com tornozeleira. Bom, e aí o Fábio Van Garten dançou, né? É bacana, eu torço nessa treta toda aí, eu estou torcendo para a treta, tá? Estou torcendo para eles se pegarem mesmo, porque aí se puxar, aí é o boi falando que a vaca é gorda, né? Aí é todo mundo sujo. O tal do Mauro Cid é o delator, né? Ele já abriu o jogo lá, além de tudo é X9, né? E o Fábio Van Garten, esse cara é um dos bolsonaristas mais asquerosos que eu
tive o desprazer de conhecer, né, como vocês conhecem, através da televisão e muito do Twitter. Esse cara é um, perdão da palavra, do vocabulário aqui, um escroto. Né? Se você quiser depois dar uma fuçada, aí você vai ver, assim, é um nível lá embaixo, mas lá embaixo mesmo. Eu sempre quando vi, eu falo, cara, mas nem advogado, né? O Bolsonaro consegue arrumar de um nível diferente do dele. Não é possível. É. Bom, vamos lá. Procurado pelo UOL no dia da publicação da reportagem, Van Garten afirmou que os diálogos eram análise de notícias e que, na época, jamais se imaginou a ex-primeira-dama como candidata. Ele reiterou, os diálogos nada mais eram do que análise do que saía na imprensa. A direção do PL não detalhou publicamente o caso, mas fontes partidárias confirmaram que a medida busca alinhar o partido ao projeto político de Michele, que amplia sua influência desde 2023. O Van Garten avalia ações judiciais contra o vazamento das mensagens. Eles não gostam que vaza, né? Todo figura mentiroso, o cara, o mentiroso, né? A pessoa mentirosa, pode ser homem ou mulher, porque eu estou olhando aí para Michele e a Damares, né? A Damares é campeã, né? A Damares montou uma fake news sobre as crianças lá de Marajó, que é um horror. Essa mulher tinha que estar presa. Mas todo mentiroso ou mentirosa, quando é, né, pego com a boca na botija, como dizia minha avó, sempre ficam nervosinhos, né? Eles querem partir para o ataque. Né? É verdade. Aí o Van Garten está dizendo que vai processar quem vazou, ou seja, ele quer matar o mensageiro. Né? Ah, meu Deus do céu, não é brincadeira, não. Estou torcendo para briga, quero ver. E eu vou falar uma coisa para vocês. Essa turma aí está cada vez mais consolidado, e não sou eu que estou falando, é a justiça, que são golpistas, que eles tentaram dar um golpe na democracia. O ano que vem tem eleições. Seja quem for dessa turma, pode vir quente, porque todo o campo democrático desse país já entendeu, e quem não entendeu, até a eleição vai entender, que se trata de defender a civilização contra a barbárie, porque essa gente representa a barbárie. E queimem todos, né? Eles que se virem aí. Vamos lá. A Polícia Federal investiga se 3 empresários presos com mais de 1,2 milhão em espécie de reais no aeroporto de Brasília teriam vindo à capital, ou ido à capital, para negociações suspeitas ou pagamento de propina a agentes públicos. Os presos, vindos de Manaus, alegaram que iriam a Goiás comprar materiais para suas empresas que atuam com contratos públicos em municípios. Que será que eles iam comprar, né? Elástico para amarrar dinheiro? Né? Deve ser, né? Porém, a Polícia Federal suspeita que as empresas sejam de fachada, criadas para simular legalidade e firmar contratos fraudulentos. A suspeita aumentou porque a prisão ocorreu durante a Marcha em Favor dos Municípios, evento que reúne servidores públicos de todo o país. Investigadores acreditam que o trio poderia aproveitar o encontro para fazer pagamentos irregulares a autoridades. Né? Muita gente num lugar precisa fazer um pagamento em dinheiro vivo. A mala aí, essa é a mala apreendida. Tinha um outro registro feito pela Polícia Federal, que tinha umas roupas, uns tênis junto, né? E essas notinhas de 200, né? Aliás, eu nunca mais vi essas notas de 200. Acho que está tudo na mão desses caras aí, né? Acho que o Bolsonaro, inclusive, criou essa nota de 200 para facilitar, né? Um pacotinho, uma malinha dessa daí, ó. Né? Esse tantinho aí já dá 1 milhão e lá vai fumaça. Os caras não brincam em serviço, não. O Brasil não é para amadores, tá? Bom, porque olha só, né? O cara fala, eu preciso pagar uma grana para um prefeito, vai estar lá em Brasília, uma muvuca de gente, milhares de pessoas, eu ponho uma mala, caio para Brasília, fácil, 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 não é mesmo? Caiu a casa, né, bicho?
A Polícia Federal está de olho aí. Bom, o crime de lavagem de dinheiro, considerado infração permanente, pode render até 10 anos de prisão. Além da origem do dinheiro, a Polícia Federal apura o destino dos valores e possível envolvimento de outros empresários ou servidores. As empresas dos investigados têm atividades declaradas amplas, mas inconsistências reforçam indícios de fraude. Após a prisão em flagrante, os suspeitos foram encaminhados à Justiça do Distrito Federal. Ó, Ana, a Polícia Federal acaba de divulgar o edital de um novo concurso público. Aí, ó, nós estamos precisando de mais agentes da Polícia Federal. E eu ia falar isso agora, né? Com o que a gente tem para apurar nesse país, de verdade, o que a gente tem para apurar nesse país, nos últimos 10 anos, nós vamos ter que triplicar o número de vagas, né, de agentes, de investigadores, de sniper, da inteligência da polícia. Não é? Então, eles divulgaram agora um novo concurso público. Quem participa com a gente agora, direto da redação, para trazer mais informações sobre esse concurso, é o jornalista Gabriel Valeri. Bem-vindo, Gabriel, querido. Tudo bem? Bom, Dom? Firme, ótimo. Fico feliz de recebê-lo aqui, ainda mais trazendo boas notícias. Sim. Você concorda comigo que a gente precisa aumentar o contingente da PF? Com certeza, com certeza. Não é? A Polícia Federal é de fundamental importância para a investigação de crimes transnacionais, corrupção. Então a gente precisa muito de uma Polícia Federal muito forte e essa é a visão também adotada pelo ministro da Justiça e da Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, que desde que assumiu tem batido nessa tecla de fortalecer a Polícia Federal. E o concurso vem nesse sentido, são 1.000 vagas, tirando o cadastro de reserva, tá? São 1.000 vagas, mas chama mais. Então é importante falar para o pessoal concurseiro de casa que são 1.000 vagas, mas chama mais. E a maior parte delas, mais de 600 vagas, para agentes da Polícia Federal, seria o investigador da Polícia Civil. Mas também escrivães e delegados também entraram nesse edital. É o segundo concurso da Polícia Federal em muito pouco tempo, tá? Hoje, inclusive, encerra o prazo para as inscrições do concurso administrativo, dos setores administrativos da Polícia Federal, aquele trabalho interno, que não é um trabalho policial. Hoje encerra as inscrições e as inscrições do concurso das carreiras policiais abrem no dia 26. As inscrições abrem dia 26, tá? E então é muito interessante. A gente pode passear um pouco pela matéria para dar uma olhada em mais informações, mas é muito bom para os concurseiros. A banca será a Sebrasp, para o pessoal que estuda forte, aí conhece, é uma banca dificinho. O concurso da Polícia Federal é historicamente um concurso difícil, tá? É um concurso, muita gente qualificada, sim, com certeza. Tem que ser. São várias etapas. Tem a etapa de teste. Sebrasp tem um modelo bem especial, que uma questão que você é ponto negativo. Então, incomoda um pouco os concurseiros isso. Mas tem que ser muito qualificado. São várias etapas, tá? Tem etapa escrita, depois tem investigação social, obviamente, né? Investigar a vida do sujeito que vai entrar na polícia. Né? Tem fase física também. Então, esse concurso vem com tudo. E o ministro Lewandowski também já adiantou que trabalha para um outro edital de mais 1.000 vagas, tá? Muito bom. Então, eu acho que tem que forrar e principalmente renovar, botar gente nova. Eu tenho muito respeito pela Polícia Federal. Você sabe que eu fiz uma reunião na campanha com um grupo de policiais federais e eu conhecia muito pouco sobre internamente a Polícia Federal, a política que existe lá dentro, quem é quem. Então, lá tinha, na época, a Polícia Tucana, tinha a polícia, parte da Polícia Federal que era tucana, parte que era republicana, parte que era Polícia Federal na veia mesmo, aqueles caras que nasceram, parte corrupta, né? E com a eleição, né, do seu Jair, que meteu a colher aí no meio da política, tirou, né, a independência da Polícia Federal. A gente lembra daquela reunião ministerial que ele mesmo falou isso, né? E as alterações também nas diretorias, nas superintendências, né? E isso causou, na época, segundo esses policiais que eu tive uma reunião com eles, uma fissura na concepção de muitos policiais, porque se envolveram para dentro da política.
Eu espero que o Lewandowski, né, e o diretor, como chama mesmo o diretor-geral? O Andrei, o delegado Andrei, que me parece ser um cara muito sério. Sim. Eu vi ele no Roda Viva da Cultura. Falei, rapaz, o cara é realmente muito preparado. Esse é da turma da Polícia Federal na veia, né? Sim. Aqueles caras que, a hora que ele tira a camisa, tem uma tatuagem da Polícia Federal, né? Bacana. Muito bem. E é um desafio, portanto, para a democracia, você oxigenar a Polícia Federal e deixar com ares democráticos, uma polícia de Estado e não uma polícia de governo, né? Isso é o mais importante. Exatamente, Dom. Você tocou no ponto-chave, uma polícia de Estado, com políticas de Estado independentes. Tá? Isso é essencial para o funcionamento do Estado, para o funcionamento da dinâmica da democracia, para evitar e para blindar a nossa democracia contra absurdos e intempéries que a gente vê e a gente sabe que está vivo. Então é importante a gente ter certa segurança com instituições fortes, como a Polícia Federal. Esses dias a gente está vendo aí, né, mais um golpista, né, que infelizmente era membro da Polícia Federal, infiltrado na segurança do presidente, até então presidente eleito, né, o presidente Lula, não tinha tomado posse ainda, e os caras tramando o assassinato de autoridades. Oh, meu Deus do céu, precisa oxigenar mesmo. Você que gosta, né, pensa em ser polícia, mas polícia de verdade, né? Não esses mequetrefe que tem por aí, né? Porque eu respeito muito a polícia, sabia? Eu, de verdade, assim, eu acho que é bacana. Qualquer estado, qualquer país tem que ter uma polícia federal preparada, com inteligência, etc. Porque a bandidagem, bicho, está, né, a todo vapor aí. A gente viu aí o Tuta, né? Eu vi aqui que tem até um gancho que você fez aqui na tua matéria. Vocês estão vendo aí como é que está a organização do crime, né, organizado. Parece meio redundante, mas é isso mesmo. O crime organizado criou, né? Antigamente, o crime organizado era meia dúzia de trombadinha na vila, né? Agora não, o crime organizado os caras profissionalizaram. Então, é importantíssimo. Toda vez que o Gabriel vem aqui, eu falo para vocês, o Gabriel é de um nível de detalhe impressionante. Então, entra aqui na matéria do nosso site www.tvtnews.com.br que você vai ver dados. Eu estou vendo aqui, ó, taxa de inscrição, tem valor por, né, função e etc. Essa questão do Sebrasp. Entre lá que você, perdão, vai ter muita informação. E boa sorte para quem for tentar, né, passar no concurso. Se não for dessa vez, vai ter outro, tem repescagem, não é isso? Tem cadastro de reserva. Para quem é vocacionado, é uma carreira incrível. Então, ficar de olho mesmo, estudar bastante. Bacana. E esperamos novos bons policiais. Muito bem. Gabriel, podemos dar tempo de dar Claro. um rolê aqui no site? Então, vamos ver se o toquinho está funcionando. Clicou, vamos lá. Ele tem um delayzinho, mas funciona. Aí, ó. Vamos lá. Ex-chefe da FAB confirma, Freire Gomes ameaçou prender Bolsonaro. Rapaz, ficou um disse que não disse em cima desse Freire, né? O Freire Gomes, né? Que era o comandante do Exército, né? Eu tô assim, uma hora eu gosto dele, uma hora eu não gosto, uma hora eu gosto. Eu falei, gente, dá para vocês resolver se a gente pode gostar dele ou não, né? E essa matéria, que é essa chamada aí, foi uma das razões. Eu não sei se vocês, né, conhecem a história do Marechal Henrique Lott. Se vocês não conhecem, o Gabriel conhece. Era um marechal do Exército Brasileiro, legalista, que segurou o golpe de 64 um bom tempo, porque o golpe de 64 era para ter acontecido lá atrás, né? Aliás, tem um livro do meu amigo jornalista Wagner William, que é o Soldado Absoluto. O Wagner já esteve aqui na TVT com a gente, vou ter que chamar ele de novo agora, porque está se falando muito, né, de militares legalistas. É importante a gente conhecer a história do Brasil, a história recente, está na mesma quadra histórica, né, 64 e agora, nós estamos com os mesmos personagens. Então, eu fico sempre com essa coisa, é para gostar do Freire Gomes ou não é? Agora, ele já levou uma dura do Alexandre de Moraes, né? Ou mentiu lá, ou mentiu aqui e tal, mas eu, como um bom samaritano, meio poliana, eu torço
para que ele realmente tenha sido legalista mesmo, e que não é uma pressão. Às vezes eu vejo, viu, Gabriel, o pessoal pressionando ele, mas ele falou isso, ele falou aquilo. Também não é fácil, né? Você está ali dentro, envolvendo, encarando um bando de golpista, né? É até perigoso esses caras matarem o cara, e certamente se eles conseguem dar o golpe, só pelo vacilo do Freire Gomes, vai, não vai, estaria preso, com certeza, porque é um general de tropa, né? Com certeza. A postura dele, ele reafirmou, né? Foi reafirmada a postura dele, mas também disse que ele foi singelo, né? Que ele foi muito educado, mas que disse, ó, se o Bolsonaro partir mesmo para os finalmente, vou ser obrigado a prendê-lo. Bem, já ganhou, já ganhou. Estou gostando dele de novo. Agora estou na fase de... Muito bem, vamos lá. A Câmara dos Deputados da Itália aprova decreto que restringe cidadania. O consulado, ou a embaixada, acho que é o consulado italiano, fica aqui na Paulista, pertinho, ali perto do Conjunto Nacional. Eu passo muito ali e tem filas e filas, né? Então, pessoal, né, que tem interesse, entra aqui nessa matéria que você vai encontrar muita informação. Eunice Paiva é tema de selo pessoal dos Correios lançado por Lula. Olha que legal, cara. Depois nós vamos falar. Hoje a gente recebe aqui o Bem-vindo Siqueira, que foi homenageado. Foi homenageado. Né? Comendador, cara. Agora vai ser duro aguentar o Bem-vindo, hein? O Bem-vindo Comendador agora, nossa senhora. Bom, muito bem. Gabriel Valeri, muitíssimo obrigado, meu irmão. Mais algum destaque? Como é que está aí? A gente deu conta? É isso. Hoje tivemos, acho que tem uma notícia fresquinha, que o Lula assinou o decreto de isenção de conta de luz para famílias inscritas no Cade Único de baixa renda. Muito importante. Podemos dar uma olhada nela? Aqui, vamos ó. ver se... Tá aqui, essa aí, podemos clicar aí? Mr. Guilherme. 60 milhões de brasileiros. Isenção na conta de luz vai impactar 60 milhões de brasileiros. Famílias inscritas no Cade Único, consumo até 80 kWh mês. Então, uma medida muito importante, né, Dom? A gente ontem falava sobre essas ações do governo Lula, né? Que a gente... Eu vi o Lula falando no começo desse ano, se não me engano, e ele disse uma coisa que me chamou muita atenção. Esse é um ano de colheita, né? E a gente está vendo aí, quase todo dia tem uma boa notícia do governo Lula. Para além das preferências de cores partidárias e de políticos, que eu acho legítimo também as pessoas terem, para além disso, a gente quer muito que o Brasil melhore, né, gente? Primeiro, a gente saia desse atoleiro de golpe, de enfrentamento, né, contra a democracia, contra os poderes, e depois que a gente vá, devagarzinho, reconstruindo as coisas e construindo coisas novas que o Brasil precisa. Nós estamos perdendo muito tempo, né? Sim, com certeza. Muito bem. Muito bem. Mr. Gabriel, muitíssimo obrigado, querido. Dom, é um prazer. Maravilha. Bom, vamos em frente, 16 horas e 43 minutos. Falo diretamente aqui da Avenida Paulista, nos estúdios da TVT. Eu queria mostrar para vocês a nossa vista aqui da Paulista, é possível. E já agradecer ao Mr. Gabriel, Dom Gabriel, que é o responsável por essas imagens aqui. Vamos ver se vai sincronizar com o meu braço. Essas imagens... Estamos com um probleminha na imagem. Aí, daqui a pouco a gente mostra. Enquanto isso, eu vou olhar pela janela aqui. Ah lá, oh, meu Deus do céu. Eu gosto dessa cidade. Eu gosto dessa coisa cosmopolita, sabe? Aqui você desce, você vê gente falando em japonês, chinês, em árabe, italiano. Você vê o pessoal do interior de São Paulo, vê o pessoal de outros estados. Tem gaúcho. Rapaz, aliás, tá uma febre de gaúcho aqui esses dias que não tá brincadeira, né? Tá, ontem mesmo tinha um sentado aqui, ó. Ele está por aí na redação, está lá no sítio, ele está lá, sentado, a gauchada que veio visitar a TVT aqui. Olha lá, ó. Ei, Paulista com Pamplona. Olha aí, ó. Nós estamos exatamente nesse prédio aqui, essa é a nossa visão. Paulista com a Pamplona. Aliás, se você quiser conhecer a TVT, anota aí o nosso endereço, Avenida Paulista, 1274, 8º e 9º andar também. Né? Tem estúdios em cima, estúdios aqui no 8º. Não é isso, Mr. Batata? É só aparecer aí que o café está sempre fresquinho, viu? Vamos lá. Tem como a gente já colocar o povo na roda aí, os comentários?
Querida Natasha de Carvalho, a diretora aí. Vamos ver. Muito bem. Muito bem, muito bem. Daqui a pouco. Ah lá, boa tarde, Sampa, Dom Elegante, Ernesto, Laura Pimenta. Hoje eu estou aqui, já elogiaram aqui o meu figurino de hoje. Muito obrigado, viu? Aí, ó. Ficando velho, né? Cabelo branco. Hein, Batata? Vai despencando tudo, faz parte, né? Vamos, obrigado pela gentileza, viu? Dali Gauchada, bastão vermelho. Muito bem, Dali Gauchada, é isso aí. Show de bola, vereadora Najara, defesa de temas de interesse populacional e nos dias de hoje. Muito bem, muitíssimo obrigado, Paulo Borges. É isso aí, né? O Rogério. Boa tarde, querido. Seja muito bem-vindo. Obrigado por estar com a gente aqui. Próxima, falta de inclusão. Fabrício Schweitzer. Desculpa se eu estou errando a pronúncia do teu nome aqui, viu, Fabrício? Schweitzer. Caramba. Você tem esse nome aí de origem holandesa, suíço? Ei, Fabrício, conta pra gente aí, que eu fiquei curioso agora, de verdade. Falta de inclusão, muito bem. A Najara Costa fala com propriedade e conhecimento de causa. Ela é vereadora na cidade onde eu moro e defende pautas importantíssimas, em especial para quem mora na periferia. Você sabe que eu conversei com a Najara hoje de manhã e eu adoro essa visão sociológica da problemática toda que a gente vive, né? Eu acho que a sociologia ela explica muito mais, né, do que a gente imagina. Se a pessoa, assim como a Najara, ainda tiver, né, um perfil meio filosófico no meio, aí, meu amigo, o papo é bom mesmo. André Wagner Rodrigues, muito obrigado pela tua participação. Sorte é de vocês de ter uma vereadora do cacife da Najara Costa. Valeu, querido André. Temos mais 16 horas e 47 minutos. Vereadora Najara, sempre com pautas de extrema importância para a história do nosso povo preto. Feliz de fazer parte da sua luta. Vera Lúcia de Oliveira, muito bem. Obrigado, Vera Lúcia, por estar aqui com a gente. Aproveitar, se inscreve no canal, já são mais de 1 milhão de inscritos. Faça parte também da família TVT. Uma obra muito importante. Elisângela Volpe, 16 horas e 47 minutos. Muito obrigado, Elisângela. O Rodrigo Duarte, sempre muito bom ouvir a vereadora professora Najara Costa, especialista em educação antirracista. Você é escola, diz o Rodrigo Duarte. Maravilha, muito querida Najara. A gente acertou aqui com a convidada, né? Quando eu conversei com ela de manhã, eu falei, cara... A primeira coisa que eu falei para ela é isso. Eu adoro a perspectiva sociológica em cima dos problemas corriqueiros, até porque tudo é política. Vamos lá. Lula insubstituível, diz a Andréia. Muito bem, Andréia. Obrigado pela interação aqui com a gente. O Márcio Alves, vereadora professora Najara Costa, representando o Taboão da Serra. Muito bem, Taboão da Serra, ali às vezes dá um friozinho perto da serra, né, cara? Uma vez eu arrumei um rolo ali, rapaz, quase casei, fui morar em Taboão da Serra. Eu falei, mas tá muito frio aqui, eu não estou muito acostumado, não. Brincadeira, eu ia jogar futebol em Taboão da Serra. Vamos lá. A Organização das Nações Unidas, a ONU, emitiu um alerta urgente nessa terça-feira, 20 de maio, sobre o risco de morte de 14 mil bebês na faixa de Gaza nas próximas 48 horas, caso a ajuda humanitária não seja distribuída imediatamente. O subsecretário-geral para assistência humanitária da ONU, Tom Fletcher, destacou que os carregamentos contêm alimentos e suplementos nutricionais essenciais para lactantes, mas enfrentam obstáculos logísticos e políticos críticos. Após 11 semanas de bloqueio total, Israel permitiu a entrada de 100 caminhões de ajuda humanitária em Gaza nessa terça-feira, ontem, dos quais 93 cruzaram a passagem de Kerem Shalom. No entanto, a ONU ressalta que são necessários pelo menos
500 caminhões diários para atender as necessidades básicas dos mais de 2 milhões de habitantes do território. Apesar da autorização, nenhum dos suprimentos chegou aos pontos de distribuição devido a exigências logísticas israelenses, como descarregar e carregar os caminhões no lado palestino da fronteira. Fletcher explicou que os 14 mil bebês em risco dependem de alimentos terapêuticos e fórmulas infantis, já que muitas mães não podem amamentar devido à desnutrição generalizada. A taxa de desnutrição aguda em crianças ultrapassa 30%, segundo a UNRWA. O cálculo desse número foi baseado em relatórios de equipes locais da ONU, que atuam em centros médicos e escolas, mesmo após a morte de vários funcionários durante o conflito. Enquanto a ajuda é liberada, Israel prossegue com operações terrestres e aéreas, incluindo bombardeios que mataram 44 pessoas apenas nessa terça-feira ontem. A maioria crianças e mulheres. Entre os alvos atingidos estão escolas e postos de gasolina. Desde o colapso do cessar-fogo em março, mais de 53 mil palestinos morreram, incluindo 15 mil crianças, segundo dados do Ministério da Saúde de Gaza. O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu afirmou que a liberação de ajuda visa evitar uma fome em massa, que prejudicaria a imagem de Israel perante os aliados. Olha, é de embrulhar o estômago reproduzir a fala desse genocida que é esse Netanyahu. Bom, ele também reiterou que as operações militares continuarão até a derrota do Hamas. Líderes do Reino Unido, França e Canadá condenaram a ofensiva como desproporcional e ameaçaram adotar medidas concretas caso Israel não interrompa as restrições à ajuda. Ainda estão pensando em fazer isso, Yair Golan, líder do Partido Democrata de Israel, acusou o governo de matar bebês por hobby. E é as cenas que a gente vê mesmo. Inclusive depoimentos de soldados israelenses na internet, que evidentemente nós não vamos colocar aqui, zombando das crianças e mulheres mortas, muitas violentadas antes de serem torturadas e assassinadas. Bom, ele comparou essa questão como um hobby, dos caras comparando o país, a Israel, à África do Sul do apartheid. As suas declarações geraram repúdio generalizado, com Netanyahu classificando-as como incitação selvagem. Netanyahu falando sobre incitação selvagem. Bom, o exército israelense defendeu a moralidade de suas operações, afirmando que atuam dentro do direito internacional, que eles mesmos criaram, eles interpretam da forma que eles acham melhor, A crise em Gaza ilustra a tensão entre necessidades humanitárias urgentes e estratégias militares. Enquanto a ONU pressiona por um fluxo contínuo de ajuda, a comunidade internacional exige um cessar-fogo e soluções políticas duradouras com o reconhecimento de um Estado palestino, a distribuição efetiva dos suprimentos e o fim das hostilidades são passos críticos para evitar uma catástrofe sem precedentes. Desculpa, já é sem precedente o que está acontecendo em Gaza. É um genocídio ao vivo que nós estamos assistindo. Bom, vamos lá. O presidente Lula autorizou pessoalmente o acordo entre a União e o Estado de São Paulo para garantir, sem cobrar, imóveis para famílias removidas da favela do Moinho, na capital paulista. Com o sinal verde de Lula, o acerto foi proposto ao governador Tarcísio de Freitas. A parceria vai custear integralmente imóveis de R$250 mil para cada uma das 800 famílias do Moinho. O acordo ainda prevê o aumento de R$800 para R$1.200 por mês do auxílio moradia para quem deixa a comunidade
antes de ter acesso à nova residência. As procuradorias dos governos federal e paulista estão trabalhando na formalização do acordo e isso deve estar concluído em 3 semanas. É 16 horas e 55 minutos agora. Você já parou para pensar sobre a participação das mulheres nos espaços de poder? Hoje rolou uma audiência pública muito interessante com essa pauta lá na Assembleia Legislativa de São Paulo. E a Gihanna Rodrigues, nossa repórter especial, acompanhou diretamente lá da Alesp. Vem para cá, Gihanna, contar para a gente como foi essa audiência. Tudo bem? Tudo bom, não? A gente acabou de falar aqui com a vereadora lá de Taboão da Serra, ocupando espaço de poder lá na Câmara Municipal. E cada vitória, cada passinho é importante. O que você viu lá na Assembleia Legislativa? É verdade, João, tem que ocupar. Hoje a Assembleia estava linda, cheia de mulheres, mulheres políticas, mulheres advogadas, artistas, tinha todos os tipos de mulheres em todas as profissões, jornalistas, todas as profissões, mulheres que atuam em várias frentes, em diversas áreas, estiveram presentes nessa audiência pública. E aí, é importante falar que essa audiência pública foi promovida pela deputada estadual do PT, deputada Beth Saão, para discutir exatamente a importância de ocupar esses espaços de poder e também a violência de gênero, porque uma coisa está ligada à outra. Se a mulher não ocupa o espaço de poder, ela não consegue combater a violência de gênero como deveria, como precisa ser combatida, porque é ela quem sente na pele. E aí, um dado muito interessante que foi tratado lá na audiência foi o fato de que, apesar da gente ter uma lei, inclusive, que prevê que as delegacias das mulheres funcionem 24 horas por dia, né? Então, funcionem as 24 horas do dia, aqui no estado de São Paulo, apenas 11 das 141 delegacias funcionam 24 horas. É quase nada, né? Cara, não, isso é fundamental, porque para além do funcionamento de 24 horas, os 7 dias da semana, né? Porque eu não sou nenhum especialista, mas eu imagino que a violência contra a mulher nos finais de semana tem mais incidência, né? Tem mais incidência, tem mais incidência. E tem uma outra questão, a gente estava falando dos espaços de poder e aí falando dos espaços institucionais da política. A Alesp, por exemplo, dos 98 deputados, apenas 24 são mulheres. Não é nem a metade, né? E, enquanto as mulheres, 52% do eleitorado é um eleitorado feminino. Então tem alguma coisa errada. É a tal da maioria minorizada, né? Exato. Sempre aparece isso. Exato. É impressionante. Conversei lá com a Beth Saão sobre esses temas. A gente consegue conferir a entrevista. E a gente espera que nós possamos sair daqui com encaminhamentos capazes de ajudar nesse processo. É isso que nós precisamos. Nós precisamos de pessoas que vistam a camisa, que enfrentem as adversidades, que não são poucas, né, mas que consigam resultados importantes. Muito bem, parabéns pela iniciativa da deputada Beth Saão, do Partido dos Trabalhadores? Partido dos Trabalhadores. Muito bem, muito bem. Agora eu senti falta de uma cervejinha ali, né? Só tinha Coca-Cola, Fanta. Era de manhã, foi de manhã. Não. Foi de manhã. A gente também conversou lá, porque era um debate que também trazia a necessidade de debater política pública. Então, estava ali acontecendo na Alesp, mas também do ponto de vista das empresas privadas, que elas precisam ter responsabilidade para debater violência de gênero. E aí a Luísa Trajano, que é da Magalu, uma empresária eu gosto muito dela, sempre com posições muito progressistas, mesmo do ponto de vista empresarial, né? No, total. Que ótimo. Nesse evento, inclusive, ela falou sobre a importância, por exemplo, do Bolsa Família. Para as mulheres, ela também relembrou que na empresa dela, uma trabalhadora que era da gerência morreu por feminicídio. Então, ela tem adotado nas empresas dela uma política de combater o feminicídio. A gente também conversou com ela. Bora lá. Eu acho que a mulher hoje, ela resolve até o carro que vai comprar. Ela tem um poder hoje de compra muito grande, de definir as compras. E tendo isso, eu acho importante. Mas isso é o equilíbrio entre o feminino e o masculino que dá uma nova dimensão para a empresa, para qualquer lugar. Então, essa luta nossa, e não é contra os homens, eu quero deixar isso bem claro,
é a favor de ter um equilíbrio. Eu acho que qualquer empresário, qualquer pessoa, político que tenha uma filha, mulher ou uma neta, saiba que ela pode ser o que ela quiser, porque sabe que não queria que ela fosse proibida de ser alguma coisa. Então é a luta para ter mais mulheres na política, mais mulheres em altos cargos, para equilibrar esse movimento do masculino com o feminino. O Mulheres do Brasil cuida muito disso. A Andréia trabalha só políticas públicas para que a gente tenha um mundo melhor e mais justo, inclusive de mulheres. Eu falo que só políticas públicas é que muda. Por isso que ela trabalha só em políticas públicas. Eu acho que a maioria dos movimentos hoje fazem muito pelo Brasil. A gente, Mulheres do Brasil, não cria um novo movimento, a gente junta, tanto para mulheres, como para deficientes, como para igualdade de raça. Mas só política pública, quando está na lei, é que uma coisa vai ficar independente de quem está governando ou não. Então é muito importante, eu fico muito feliz de estar tendo deputadas como a nossa aqui hoje, que realmente luta para que isso se torne políticas públicas. Porque aí não é uma coisa, não é uma geração da Luísa, dela, nem da Andréia, é uma geração para toda a vida. Muito bem, parabéns para a Luísa Trajano também de estar envolvida, né? Uma empresária, não tem nada a ver com política, etc. Reservou um tempo da sua agenda para ir prestigiar esse evento. Muito Com bom. certeza. Tiana, muito Precisa bem. ser debatido, precisa estar na sociedade. Muito bem. Ainda bem que elas querem igualdade, porque se elas quisessem revanche, a gente estava lascado, né? É verdade, se a mulherada quisesse vingança, porque o que o Macharedo já promoveu de desgraça para as mulheres, e esse machismo estrutural, é por atitudes de homens, é simples assim. Então, ainda bem que vocês querem, né, igualdade e não vingança, porque senão... Se a gente for agir com base na reparação histórica. Nossa Senhora, né? Obrigada, Tom. Querida, muito obrigado, viu? Falamos com a Gihanna esse tema importantíssimo, né? Eu tenho 4 filhas, cara, e como um pai descolado, às vezes eu não sou muito, tá? Mas eu estou sempre pensando no futuro das minhas filhas, né? Como é que vai ser o mundo para elas? Eu tenho a minha raspinha do tacho, a Valentina, que estava aqui ontem, tem 11 anos, né? Eu fico sempre pensando no mundo para ela. Como é que vai ser daqui 10 anos, quando ela tiver 21, daqui 20, 30 anos? Então, eu acho que todos os pais ou irmãos, homens em geral, a gente tem que ter, sabe, um pouco de sensibilidade, mínima sensibilidade e força para a gente estar atuando e colaborando com a luta, né, dessas mulheres, sobretudo a violência, o feminicídio e essas coisas, porque, cara, é surreal a gente, né, já um quarto do século XXI, né, 2025, a gente já tem 25 anos, é um quarto, é isso mesmo, né, do século XXI, e a gente está ainda assistindo, né, feminicídios em grandes centros, né? Não é no Nordeste, no fundo do sertão, não, né? Que tradicionalmente teria mais... não é brincadeira, não. Né? Ô, Robson, você já está melhor da coluna, Robson? Eu estou vendo você em pé aí, querido, mais ou menos, né? 60%. Bom, 60% já... Mas mesmo assim, isso é um troço perigoso. Eu tive que operar a minha, eu sei tanto que eu sofri. Tem participação do público aí, não? Se tiver participação do público, é uma boa hora para a gente conversar com o nosso público, com esse visual aqui da Avenida Paulista. Israel é santinho deve ser, né? A Ucrânia sem presidente é santinha. Vai se catar Globo Record, viva a TVT, Bastão Vermelho. Querido Bastão Vermelho, eu estou contigo, viu? A propaganda do mundo ocidental faz a gente acreditar nessas coisas, né? Eu fico imaginando a eficiência da propaganda do mundo ocidental em relação a essa questão da Palestina, que está desde 1948, tá? Hoje, né, a gente tem esse conflito, mas esse conflito existe desde 48, cara, né? E já tiveram vários episódios ao longo da história de massacre desse povo.
E eles não vão desistir, vão ser vitoriosos, né? Aí que tá. Mas eu fico pensando, agora que tem a internet, né, os vídeos rodando, tem até uma falha minha que eu tinha selecionado um vídeo para mandar para a nossa produção colocar aqui, eu acabei esquecendo. Mas é um horror o que está acontecendo. E aí a gente olha e fala, mas como é que o mundo suporta isso? Aí fica a carta de repúdio, né? As pessoas enrolam um lenço no pescoço, cada um faz o que pode, é evidente. Mas eu fico me perguntando como é que o restante do mundo suporta, né, e não interfere numa questão dessa. Sabe o que é? A propaganda do mundo ocidental, que muita gente acha, inclusive, que Israel tem razão, né? Que acha que a história começou em 7 ou 8 de outubro agora, né, do outro ano, quando houve o ataque do Hamas. E que tudo isso é uma resposta, né? Estão respondendo matando as crianças lá. Oh, meu Deus do céu. Vamos para o nosso intervalo, são 17 horas e 5 minutos. Pega um café aí, vai até o toalete rapidinho, né? Esvazia a bexiga, tal, fica tranquilo. E eu também preciso, que a gente volta em 2 minutinhos. Muito bem, voltamos, 17 horas e 8 minutos. Falamos aqui diretamente da capital de São Paulo, mais precisamente da Avenida Paulista, se der para colocar aqui. Aliás, eu quero dar os parabéns aqui para o nosso povo, que agora eu vi aqui que nós fomos para o break e passou, né, as imagens da Paulista acelerada. Que bacana. É isso. Aí, Mr. Pitoco, Adilson, cara, câmera. Eu já tive a oportunidade de trabalhar com a Adilson em outra emissora. Esse cara é competente demais. Ele é meio quietinho, mas o homem, ó, vou falar uma coisa para vocês, viu? E é bacana isso. Quanto mais perto do povo, quanto mais real for a televisão, melhor é. Então, né, eu adoro essas coisas. Parabéns aí para quem fez. Agora não está congelado, não. O farol está fechado, viu, gente? É isso mesmo. Olha lá, rodou, olha que maravilha. Não é? 17 horas e 9 minutos, tem a nossa enquete aí, eu estou esperando o Bem-vindo Siqueira, que foi homenageado. Agora ninguém segura esse meu amigo. O Bem-vindo Siqueira agora é comendador, é assim mesmo que fala, não? Né? Ele recebeu a Ordem do Mérito Cultural, ele é comendador. Antes de chamar o Bem-vindo, deixa eu só dar uma parcial aqui da nossa enquete. Você é a favor do fim da reeleição do prefeito, governador e do presidente da República? Diz aí pra gente. De repente não tem mais reeleição. O cara cumpre um mandato talvez um pouco maior, né, de 5 anos, agora é 4, vai para 5, 6, sei lá, né, e aí não pode mais ter reeleição. Eu preciso pensar direito, mas eu quero dizer o seguinte, que muito provavelmente o Brasil precisa de uma mexida no calendário eleitoral, porque o calendário eleitoral ele influencia muito na gestão. Normalmente, a gente está falando aqui agora, né? Esse ano, que é o 3º ano do mandato do presidente da República, é o ano de entrega. E isso faz parte do calendário mesmo eleitoral. Sabe por causa de quê? Porque é o seguinte, quando começa, né, o primeiro mandato, o cara ele assume, cara, até ele abrir todas as gavetas, conhecer todos os problemas que tem, né, fazer a transição, trabalha no primeiro ano com o orçamento aprovado pelo antigo governo, ou seja, fica lá, ali meio amarrado. Então, o primeiro ano é para isso. O segundo ano é para começar a elaborar, de fato, os projetos em cima do orçamento que foi construído pelo próprio presidente e a sua equipe. Então, o primeiro ano ele prepara o orçamento, no segundo ano aí aprova, esse ano demorou um pouco, inclusive, para aprovar o orçamento, foi aprovar acho que só em fevereiro, ou não, em abril parece, aprovou só em abril. Então, tudo isso vai atrasando, então isso acaba cristalizando um calendário eleitoral diferenciado. E aí, no terceiro momento, terceiro ano, terceiro ato, ele começa a entregar
né, os feitos, que é o que está acontecendo com o governo Lula agora. Todo dia tem uma notícia aqui de algo positivo que eles estão integrando, que tem a marca do governo. E assim é em todas as prefeituras e governos estaduais também. O problema, na minha opinião, é sempre que os caras acabam, né, montando essa... Deixa eu só ver aqui. Montando um calendário para isso, né? Um calendário que fique, né, trabalhando, ou seja, no último ano ele entrega aquele monte de coisa para ser reeleito. Então, se você não tiver mais a reeleição, né, talvez mude um pouco essa lógica e o povo brasileiro, com certeza, vai sair melhor. Vamos para a nossa parcial. 43% é a favor do fim da reeleição e 57% não. Eu queria conversar. Vai pondo o seu comentário aí no YouTube, gente, e vai votando quem ainda não votou, para a gente conversar um pouco sobre isso. Bacana? Vamos lá. A tarde de ontem foi marcada pela entrega da Ordem do Mérito Cultural para 112 personalidades e 14 entidades que contribuem para o desenvolvimento da cultura no Brasil, com direito à presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e da ministra da Cultura, Margarete Menezes. A solenidade marcou também a reinauguração do edifício histórico Gustavo Capanema, que, aliás, a antiga gestão queria vender, tá? Bom, e a celebração de 40 anos do Ministério da Cultura, o MINC, que foi fechado, né, na gestão anterior e reaberto agora pelo Lula. E uma dessas personalidades que recebeu a maior honraria pública do setor cultural brasileiro, no grau comendador, foi o nosso querido Bem-vindo Siqueira, que está aqui na linha para entrar com a gente aqui. É isso, né? Bem-vindo, Siqueira! Querido, antes de qualquer coisa, primeiro que você eu não sei o que aconteceu, que agora você, comendador, você está mais bonito, cara. Olha só, dá uma olhada no telão aqui, o comendador, só o título já mudou o negócio todo aqui. Cara. Parabéns, bem-vindo, eu fiquei emocionado ontem, rapaz. Que maravilha! A gente estava ao vivo aqui, esperando começar o evento, estava doido para dar a notícia aqui, aí acabou que começou depois do nosso horário, e eu fiquei depois na internet acompanhando. Rapaz, que maravilha! Feliz demais! Obrigado por você estar aqui com a gente, viu? Deixa eu só falar uma coisa. O Paulo Betti também foi homenageado ontem, ele não conseguiu, ele marcou de estar aqui com a gente, mas ele está de cama. Eu falei, olha, bem-vindo, bicho, com a idade muito mais, né, experiente do que o Paulo Betti. Falou, não, vou entrar aí com vocês. Obrigado, bem-vindo, querido. Parabéns mais uma vez. Obrigado pelo eufemismo de muito mais experiente, muito mais velho, na verdade. Né? Um dinossauro. Posso nem falar. A velhice é um horror. Você começa a falar, começa a tossir. É uma merda. Mas olha, eu estou muito feliz, muito honrado de ter recebido essa honraria e de saber, fiquei sabendo, que foi escolha popular. O Ministério colocou em votação, indicassem os nomes, e o povo escolheu o meu nome, entre tantos outros também. E aí depois passou pelo Conselho do Ministério, a aprovação, e pelo Conselho da Ordem do Mérito. Eu estou muito feliz porque isso vem de um desejo do povo, do desejo popular, de quem indicou. Não foi conchavo de corredor, palaciano, indicação de deputado, nada disso. Foi a base que me indicou. Estou muito feliz com isso, muito, muito. É um momento, eu estou aqui muito emocionado, sabe? Porque, embora seja a vaidade da gente, não é a vaidade, querendo ou não é um título, né? Eu preferia em dinheiro, mas já que a medalha, vai a medalha, tudo bem. Mas eu vou dizer assim, porque tem gente que diz, eu quero o meu em dinheiro. Mas eu vou dizer a vocês, é a coroação de muita luta. 5 detenções e prisões durante a ditadura, perseguições, perda de emprego, fora da zona de conforto, lutando sempre pela democracia. 63 anos de luta pela democracia, pela cultura. 63 anos, daqui a pouco eu faço centenário. E aí, quando você recebe uma homenagem, ainda mais de quem? Das mãos do presidente Lula, da ministra Margarete, minha conterrânea lá de Salvador.
Margarete, que eu conheci menina também, ela também me conheceu menino, ela começando a cantar na Bahia. Então é tudo muito, muito emocionante, é uma história de vida. É a coroação de uma história. Né? Eu só não recebi a Gran Cruz porque eu não tenho mais de 90 anos, nem morri. Quem recebeu a Gran Cruz foi o Ari Fontoura, que está com 93 anos, a menina Laura Cardoso, que está com 100 anos, Eita e o pessoal que maravilha! morreu, Arlindo Cruz, essa gente. Aí, quando eu morrer, eu fizer 93, eu recebo a Gran Cruz. Dormi plebeu, acordei comendador. Bom, nobre comendador, nobre não, camarada comendador, porque você nunca vai deixar de ser camarada. Camarada uma vez, sempre camarada. Rapaz, eu fiquei emocionado, viu, bem-vindo, porque tem um significado muito grande, obviamente para você, você já falou aí da tua história, que a gente conhece bem. Agora, eu aqui, né, enquanto telespectador, como cidadão brasileiro, tudo que a gente passou nesse período, né, recente da história, os ataques, você especialmente, né, sobretudo você é um cara que manteve, mesmo nos momentos mais críticos, e eu estou falando só desse período agora, a tua vida é toda repleta, né, de muita clareza ideológica, você sempre foi o que você sempre foi muito coerente, né, com as tuas posições, mas, sobretudo, nesse período, o quão você, outras pessoas foram atacadas e mantiveram. Teve muita gente que se escondeu, e eu respeito também, porque cada um sabe de si, né? Mas você foi um cara que manteve lá, eu tenho, aliás, eu sei disso, porque somos amigos, você perdeu trabalhos com isso, portas se fecharam, né? Você foi perseguido pela milícia digital, né? Então, assistir ontem, nesse lugar, né, tão simbólico para a cultura brasileira, né, ser homenageado por um governo que nos resgatou desse obscurantismo, dessa, né, cultura do ódio, e homenagear, através do voto popular, uma figura tão importante, e como outras que estavam lá, mas, sobretudo, você é uma pessoa tão importante para a cultura brasileira, com um histórico de contribuições na cultura, numa perspectiva de ferramenta política, inclusive, que é o teu papel. Então, assim, eu ontem fiquei muito emocionado, rapaz. Aí, de manhã, quando a gente conversou de manhã aqui no Brasil, eu falei, quando você falou que topava vir, eu falei, puta, que legal, cara, vai ser maravilhoso. É uma homenagem aqui da TVT a você que sempre nos atende, já teve várias vezes aqui, o povo te adora, aqui todo mundo te adora, quando fala que você vai estar aqui, o pessoal, pô, que bacana. Então, assim, receba os parabéns, não só no meu nome, pessoa física aqui, mas da TVT, do conjunto aqui da TVT, que te respeita muito, e todo mundo aqui ficou muito feliz com a tua, agora, comendador, camarada comendador, bem-vindo Siqueira. Que maravilha, querido. Bom, conta mais aí, como é que foi acordar comendador hoje, então? Né? Pois é, antes de fazer um preâmbulo, eu gosto muito do pessoal da TVT, tenho muito orgulho da nossa equipe do TVT, inclusive você para mim chegou agora de um tempo para cá que você está fazendo esse jornal, mas a gente acompanha a TVT já há tempos, tenho muito orgulho, inclusive do técnico de som daí, ele sempre me penetra, ele sempre entra no meu, como é que chama? Back Orifice, meu back Orifice, para me orientar como é que eu ponho o som, não sei o quê. Quero mandar um abraço no ar para ele, um companheiro, todos são companheiros, sou muito grato a vocês. E olha, eu vou dizer uma coisa, ontem na cerimônia havia um painel com fotografias dos homenageados e tudo, e a minha foto, a foto que puseram minha, foi de um ato que eu fiz no Palácio Gustavo Capanema, no Ministério da Cultura, há 9 anos atrás, quando o inominável, o fascista, o estúpido, tentou fechar o Ministério da Cultura, tentou fechar o Palácio Capanema, vender o Palácio Capanema, essa obra que é Memória da Cultura Brasileira, e encerrou o Ministério da Cultura. A foto sou eu com um megafone na mão, defendendo o Ministério da Cultura e o Palácio Capanema. Ou seja, é uma luta que vem de longe. A luta da cultura começa para mim na década de 60, quando eu estreio em teatro, e sempre pelo lado social e político da minha arte, da minha obra.
Olha, foi emocionante. Primeiro porque o Pedro Rocha, que é um amigo meu aí do Rio de Janeiro, companheiro que trabalha no gabinete da Jandira Fegali, me telefonou e disse: você não veio receber a medalha, não? Isso foi ontem de noite. Na verdade, esse título aqui, Dormi, Bebeu e Acordei Sendo Amendador, na verdade é para um gancho para poder chamar a atenção. Eu soube disso ainda ontem à noite, na hora do evento. O Pedro Rocha me ligou na hora do evento. Falei: o que é, Pedro? Você está homenageado, você agora é comendador, o Lula vai entregar a comenda. Falei: mas não deu tempo de ir ao Brasil, o que eu vou fazer? Eu estou em Portugal. E quem disse que eu dormia depois? Tão feliz que eu estava. Muito feliz, muito honrado. E, é claro, vaidoso. A gente fica vaidoso, sim. Por que não? Eu gosto dos meus olhos, eu gosto do meu nariz, eu gosto da minha cabeça, eu gosto de mim, eu sou vaidoso com isso. Vaidade é uma coisa que a gente tem em qualquer lugar, em qualquer posição. Né? Então, eu fiquei vaidoso, assim, ó, que bonito, um reconhecimento. Sobretudo porque veio pela indicação popular. Foram mais de 14 mil votos, as pessoas votando, indicando nomes. E eu estou ao lado de vários companheiros, de várias companheiras que honram também a cultura brasileira. Estou ao lado de Gilberto Gil, estou ao lado do falecido Armandinho, do trio elétrico de Armandinho, da minha cidade de Salvador. Então, eu estou muito honrado, muito feliz e muito emocionado. E espero continuar honrando. Espero continuar a minha luta enquanto tiver força, enquanto tiver autonomia, enquanto estiver vivo. Depois que eu morrer, eu quero a Gran Cruz. Eu quero, o governo vai se responsabilizar, nós vamos eleger Lula 6 vezes. Ainda falta mais 2 vezes, ainda falta mais 3 vezes. Mas olha, Muito bom. esse papo de reeleição, não pode cair a reeleição, porque criaram a porcaria da reeleição para beneficiar Fernando Henrique Cardoso, para ele ser reeleito. Lembram disso? Porque antes era uma eleição só. Então, o casuísmo do Congresso Nacional, da Constituição, da legislação brasileira, é um vício. Vamos aumentar agora. Eu lembro quando mudaram o mandato do Figueiredo de 4 para 5 anos ou 6 anos. Depois mudaram do Sarney, depois mudaram de Fernando Henrique. Agora, como o Lula já se elegeu várias vezes e pode se reeleger e vai se reeleger, já querem mudar a reeleição em 2028. Porra, Pois não, é. deixa como Pois é. está. O país não pode viver de solavanco. Já é um absurdo. Eu sou parlamentarista por essência. Eu estou assistindo crises aqui em Portugal, na Europa. Cai o governo, o país continua normal, não tem golpe de Estado, não tem nada. O parlamentarismo sustenta, o presidente faz referendar os atos do parlamento. Mas não é o caso de parlamentarismo, é o caso de reeleição de presidente. Eu fico com aqueles 50 e tantos % que são contra cair a presidencial, a reeleição. Muito bem. Bem-vindo. A produção separou aqui uma foto para te mostrar. Vamos conferir. Olha lá, ó. Olha aí, sou eu de megafone na mão. Eu estou descobrindo que há 9 anos atrás eu já era careca e não sabia, que eu nunca tinha me visto por cima. Olha, eu estou me vendo de cima lá. Aonde já vai a careca? Isso foi há 9 anos atrás, no pátio do Ministério, lá do Palácio Capanema, numa manifestação, abrace o Mink, abrace o Palácio, para evitar que ele vendesse o Palácio Capanema, para evitar que ele extinguisse com o Ministério da Cultura. Não teve jeito, fascista extinguiu o Ministério da Cultura, mas a nossa luta é sempre válida. Sempre estamos na luta. Que, aliás, Dom Ernesto, você acompanhou seu pai, você acompanha você tem uma história. A nossa vida é essa. A nossa vida é lutar. Hoje está muito melhor do que antes. Hoje está muito melhor do que na década de 50, na década de 60. Nós temos a esquerda disputando espaço igual à direita. Antes nós nem existíamos. O Partido Comunista era clandestino, não tinha Partido dos Trabalhadores. Os nossos candidatos era votar sempre nos candidatos da direita, o menos da direita possível, mas era tudo da direita, era a direita que decidia todos os cargos executivos no Brasil. A gente elegia um ou outro deputado debaixo de uma legenda de fachada, a gente, que eu digo, a esquerda ativa, revolucionária. Hoje não, hoje no mundo inteiro o que se põe é direita contra esquerda, socialismo contra fascismo, democracia contra autoritarismo e fascismo e ditadura. Antes não era assim. Lembra? Olha, era Getúlio Vargas ou Brigadeiro Eduardo Gomes. Getúlio nunca foi um socialista revolucionário, foi no máximo um trabalhista. Depois foi Juscelino Kubitschek contra Marechal Juarez Távora, que era o DN direita, e Juscelino direita também. Sim. Juscelino era agente do FMI. Sim. Depois foi Jânio Quadros, da UDN fascista, contra o Marechal Lott, do Exército Brasileiro. Depois veio a ditadura militar.
É E isso, só em é isso. 89, só em 89 ou 82, salvo engano, 82, 89, não lembro, quando Roberto Freire pôde ser candidato pelo Partido Comunista e Lula, em 89, pôde ser candidato pelo Partido dos Trabalhadores. Ali Isso. começou a dividir os campos e a gente começou a crescer muito mais do que crescemos durante todo o século XX. A nossa participação na sociedade brasileira, não é só no parlamento, porque o parlamento é uma instância dominada pelos grandes lobbies, pelos grandes poderes econômicos. A maioria dos deputados que estão lá não representam, na verdade, a vontade e os interesses do povo. Representam o interesse de empresas, de agronegócio, de indústria, de banqueiros, que financiam esses deputados. Nós temos presença lá. A nossa luta se dá no parlamento, se dá nas ruas, nas fábricas, nas escolas, em todos os campos, na cultura, nos palcos brasileiros, nos anfiteatros, em todos os lugares. Então, de lá para cá, nós estamos muito mais presentes. Então, é uma melhoria muito grande na luta. Para quem é pessimista, presta atenção, gente. Era muito pior no século XX. Isso Nós mesmo. estamos nas cabeças. Nem sempre a gente ganha. Ganhamos na eleição de Lula várias vezes, na eleição do PT, ganhamos o poder político, mas não ganhamos o poder real. Aí o Lula é imprensado com um Congresso canalha, em sua maioria. É isso. Hoje, Bem-vindo, eu tive a oportunidade de dar uma palestra na Faculdade Gasper Libero, aqui na Paulista, para a turma de jornalismo. E falando um pouco da ditadura militar, e uma das pessoas me perguntou, uma das alunas me perguntou, quando houve a minha virada de chave, né? Quando que eu... E aí eu falei, olha, eu não tive virada de chave, porque eu nasci em 1968 e fugindo da polícia política, de aparelho por aparelho. Então eu já nasci desse jeito, eu nem conheço, né, ser isento, eu nem conheço ser confuso, eu não sei o que é. Né? E uma das coisas que eu falei, eu agora conversando com você repetiu, porque a nossa vida é a luta. Né? É isso que nos mantém vivos, né? Porque se a gente olhar o mundo do jeito que ele é, a gente discorda do mundo, e se a gente ficar chorando pelos cantos, nós vamos ficar aquelas, né, pessoas deprimidas. Então, a nossa razão de viver é justamente a luta. Então, é necessário também aproveitar a paisagem. Né? Eu falei hoje, né, e vou repetir aqui, bem-vindo, a gente tem pela primeira vez na nossa história generais de alta patente já na cadeia, outros que estão a caminho. Né? Então, assim, não é pouca coisa. E entender essa conjuntura atual que a gente vive, essa paisagem, né? Essa fotografia que você traz com muita precisão, que é essa relação com o pior congresso que eu, né, imagino que já existiu, né, em toda a nossa república. É um horror o que a gente está vivendo aqui. E, de novo, em relação ao presidente Lula, é isso, né? É um fênix. Né? Se não fosse o presidente Lula, a gente não ganharia a eleição de 2022 e Deus sabe como estaria esse país. Está correta essa análise, Bem-vindo? Você concorda comigo, querido? Corretíssimo, concordo com você. O Lula é um grande estadista. E, por incrível que pareça, você sabe, eu sou comunista, eu sou filiado ao Partido Comunista do Brasil há 63 anos, sei lá quantos anos, 60, não mais, sei lá quantos anos já, perdi. E sigo muitas orientações, muito pensamento de Lenin. E Lula está corretíssimo dentro do pensamento leninista. Não quero queimar o Lula, não, porque Lula não é leninista. Mas a política de frente ampla que ele costurou para a gente derrotar o Bolsonaro na eleição de 22 é profundamente leninista. O Lenin aplicou isso na Revolução Soviética. Quando havia o pessoal sectário que achava que não tinha que ter frente ampla, o Lula construiu um arco gigantesco que possibilitou a vitória da democracia. Foi um sábio. E agora, em 2026, com fé em Deus, nós vamos construir um arco maior ainda, nós vamos precisar de um arco ainda maior para derrotar o fascismo, porque ele não acabou. O bolsonarismo ainda está aí, Bolsonaro está desgastado, mas tem o Malafaia, tem o Ratinho, tem o Zema, tem o Caiado, tem o Tarcísio, e a gente vai precisar enfrentar essas forças. E essas forças só serão enfrentadas com uma grande frente ampla pela democracia, reunindo todo o espectro que, de uma forma ou de outra, defende o Estado democrático de direito. Então, o Lula está engessado por um Congresso, mas a gente tem que fazer a pressão das bases, a pressão popular, tem que denunciar constantemente os deputados canalhas. Nós já tivemos congressos piores, Ernesto, nós já tivemos.
Nós tivemos congresso onde nós tínhamos não tínhamos uma bancada de cento e tantos deputados progressistas. Era tudo direita, 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 com raras exceções. A década de 50 eram 10 deputados progressistas, e olhe lá. A década de 60, a gente chegava a 30 ou 40 deputados progressistas. E assim por diante. Agora nós temos uma bancada muito maior do que tínhamos no século passado. É pouco, vamos lutar por mais. Sempre lutaremos por mais. Eu lembro sempre do filme italiano chamado Il Compagni, Os Companheiros, um filme que a gente assistiu na década de 60. Conta a história da luta dos metalúrgicos, dos operários da Itália, lá no início do século XX. Eles conseguem eleger um professor como deputado. Esse professor deixa o mestrado, vai para a fábrica trabalhar junto com os operários, é um professor comunista, vai trabalhar junto com os operários, é preso, e os operários elegem ele deputado, e ele tem que sair da cadeia. Mas é um deputado no Congresso italiano daquela época. Quando a gente conseguia fazer um deputado no Congresso na década de 50 a favor dos trabalhadores, era um milagre. Hoje a gente tem bancada muito grande, PSB, PDT, PT, PCdoB, PSOL, todos esse espectro. E muita gente, bem-vindo, desculpa te cortar aqui, e muita gente muito bem preparada. Eu conversei com a Sâmia Bonfim aqui no Conversa Sem Curva esses dias, conversei com o Guilherme Cortes, que é um deputado novinho, menino de 27 anos. Eu estou impressionado com a qualidade dos parlamentares que a luta vai forjando, né? As dificuldades vão também, né, fazendo pessoas também, né, criando quadros, né? Você tem razão. Não é só a luta, não. Não é só a luta, não. É outra análise que eu faço também. Por favor. No meu tempo, aí eu não gosto de velho que diz no meu tempo, não é isso. Quando eu era jovem... eu já fui jovem, eu não nasci assim, por favor, gente. Eu não nasci assim. Eu fui bebê, eu tenho foto minha bebê, eu posso provar. Quando eu era jovem, nós tínhamos apenas o Nelson Werneck Sodré, o Gondim da Fonseca, como autores, o Furtado, Celso Furtado, e mais o outro que eu me esqueço o nome. Bom, tínhamos 4 ou 5 teóricos brasileiros analisando a situação do Brasil, publicando livros que mal chegavam a todas as bases. Do ponto de vista feminino, tínhamos uma única mulher, a Carmen Silva, que escrevia uma coluna feminista na revista Querida, ou Capricho, salvo engano. Hoje, a quantidade de teóricos, de gente estudando, de doutorado, de questões levantadas, fundamentando a nossa ideologia, fundamentando a democracia, fundamentando a pesquisa teórica, é gigantesca. Até no Instagram e no TikTok. Olha o Elias Jabbour. Quando é que nós tivemos companheiros com esta profundidade de análise sobre, por exemplo, o socialismo da China ou o socialismo da União Soviética, como o Elias Jabbour nos apresenta? A gente toma muito mais profundo. No meu tempo, as conferências eram do Roland Corbusier. A conferência do Roland Corbusier, Bayard Moatté. E olhe lá, era assim, pouca gente. Hoje se discute muito, é outra conquista nossa no século XXI, que deixamos o século XX para trás. Quando você olha o que os camaradas da década de 50, de 40 tinham para estudar, era livro de Lenin, de Trotsky, de Plekhanov. No meu tempo de jovem era Afanasieff e Plekhanov, Jorge Politzer, meia dúzia, 7, 8, 10 livros no máximo. E quando eram traduzidos do original para a língua portuguesa brasileira. Hoje é livro que não acaba mais, é ensaio que não acaba mais, é PDF que você pode baixar da internet, assuntos os mais variados. Então, formou-se uma nova geração com muito mais base ideológica e teórica do que nós tínhamos. Nós tínhamos uma coisa chamada fé, lógica democrática. Exatamente, acreditar. Era assim que era, trabalhador explorado, mas não tínhamos tanta profundidade, tanto conhecimento, tanta estatística, tanta pesquisa, tantas provas de como a gente é explorado, de como funciona o sistema capitalista. É tão claro quanto azeite. Então, quando eu já vejo a Laura Sabino, o Tiago Reis, vários outros jovens fazendo Instagram, fazendo TikTok, fazendo vídeo, live, e ideologicamente, não importa o espectro, se um é mais radical, o outro é menos radical. Eu sei que a luta não morreu, que a gente continua e que o futuro é nosso, o futuro é dos progressistas, o futuro é do socialismo, o futuro é do povo trabalhador, o futuro é da massa brasileira, dos povos do mundo, eu não tenho dúvida disso.
Muito bem. Bem-vindo. Eu adoro conversar com você. Primeiro que a gente aprende muito. Segundo, que você é um otimista. Você tem um otimismo científico, não é um otimismo, sabe, tolo, né? Ah, eu acho que vai dar certo. Não, você faz uma análise do momento que a gente vive. Você me pegou 2 vezes aqui, eu falei, "Ah, nós nunca tivemos um congresso pior do que esse." Você falou, não, a gente já teve sim, né? Foi assim, 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 assado. Né? A outra questão é essa coisa de ter novos quadros, né? Nós estamos aí, é o que você falou, com uma garotada, né? Os meninos, né? As pessoas, o Elias Jabbour é outro também, que eu tenho um respeito gigante por ele, né? E você vê ele, como você falou, fazendo análise da China socialista, da Rússia, e análises profundas, né? Ontem eu tive lá no DCM, lá, rapaz, foi o que a gente aprende com esse menino. Bem-vindo, nobre camarada comendador. Eu tô com um rapaz aí em Portugal, aí no Porto, inclusive, para entrar ao vivo aqui. Eu queria que você ficasse mais um pouquinho para interagir com ele. Você consegue? Pode ser? Ah, então, maravilha. Vamos chamar o nosso correspondente Rodrigo José, diretamente de Portugal. Boa noite, Rodrigo, querido. Vamos dividir, se possível, a tela. Agora eu não sei como é que faz isso, que aí é eu só joguei a fogueira. Ah, dá para colocar aí. Bem-vindo, Siqueira, junto com o Rodrigo José. Aí, bem-vindo. Você está no Porto também hoje, né? Eu estou em Braga, que fica a 50 minutos do Porto, fica a 60 quilômetros do Porto. Maravilha. O Rodrigo Porto José, faz parte da Grande Braga. O Porto faz parte da Grande Braga. Ah, Não é não, não é não. Os portistas aqui não vão deixar você falar isso, não. Olha, eu vou falar uma coisa. Ontem eu Vai dar jantei. briga. Ontem eu jantei com uns gaúchos, rapaz, quase saiu briga. Quase saiu briga, porque gaúcho que tem esse negócio aí, né? O gaúcho que tem esse trem aí, né? Fala, não, o melhor churrasco, a melhor carne, não, porque a melhor pizza, não sei o que lá, porque faz parte. Aí eu não sabia que tinha essa rivalidade aí, não, gente. Aí tem essa também. Ô, Rodrigo, explica aí. Vocês fazem parte, Porto faz parte do Grande Braga, não? Como disse, bem-vindo. Boa noite, querido. Não. Olha, boa tarde. Boa tarde, Ernesto, para vocês aí. Boa noite para nós aqui. Boa noite, bem-vindo. Uma grande honra poder falar contigo também. Não, na verdade, Ernesto, aqui em Portugal existe uma rixa, né, entre o povo do norte e o povo do sul. Sul, no caso, seria Lisboa, a parte mais abaixo ali. Então, o bem-vindo está cá para o norte aqui, então ele faz parte da região norte aqui, em Braga aqui. Braga é a capital brasileira de Portugal, assim. E o que tem de brasileiro em Braga não está escrito, não é verdade, bem-vindo? É verdade, sim. A gente faz parte do norte de Portugal, e, lamentavelmente, nessas últimas eleições legislativas de Portugal, deu uma de conservador, e a direita e o conservadorismo venceu em todo o norte de Portugal. Não deixou espaço para a esquerda e para os progressistas. Mas a gente faz parte do norte, Trás-os-Montes, Minho, Douro, todas essas regiões englobam Braga, que é a terceira cidade de Portugal, Porto, que é a segunda cidade de Portugal, com a cidade de Gaia, colada com Porto, é um grande porto, mais de 2 milhões de pessoas. Portugal tem 10 milhões de habitantes, então Porto é uma metrópole portuguesa. E tem essa rivalidade entre os alfacinhas de Lisboa, os alfacinhas porque o povo de Lisboa é todo delicadinho, todo elegantezinho, todo cheio de nome-toques. E o povo do norte, que é mais agrícola, mais pesado, fala palavrão, é explosivo, não sei o quê. Então tem essa rivalidade entre o norte e o sul. Como tem, por exemplo, entre Belo Horizonte e Juiz de Fora, Itabuna, Salvador, Feira de Santana, Salvador, Pelotas, Porto Alegre, como tem tudo isso também. Muito bem. Rodrigo, Exatamente. aproveite agora e traga suas informações e tome cuidado, porque aqui nós estamos com o camarada. Eu já conheci camaradas e comendadores. Um camarada comendador, eu estou tendo a honra de ter aí e vai fazer a análise do que a gente está conversando aqui. Rodrigo, é contigo, querido. Guerra na Ucrânia, busca de paz envolve até o Papa, é isso mesmo? Exatamente, Ernesto. Olha, agora você me botou num pinga-fogo aqui, eu vou ser analisado pelo nosso camarada comendador. Vamos lá.
Mas eu trago aqui duas informações, Ernesto, que dominou os noticiários aqui na Europa hoje. A primeira foi o atentado que aconteceu em Madrid, né? O advogado e ex-político ucraniano Andriy Portnov, de 51 anos, foi assassinado enquanto deixava os filhos na escola. Ele é ex-assessor do ex-presidente Viktor Yanukovych. Viktor Yanukovych era um pró-Rússia e era presidente da Ucrânia entre os anos de 2010 e 2014. E hoje, pela manhã, por volta das 9 horas da manhã, ele foi assassinado a tiros na frente da escola em que deixava os filhos, na região de Madrid ali. Então, assim, esses acontecimentos de assassinato e sumiço de pessoas ligadas à Ucrânia pró-Rússia tem acontecido com frequência, principalmente na Espanha. Então, a Polícia Nacional da Espanha está investigando isso e logo mais a gente vai ter mais informações para poder atualizar sobre esse caso. E a outra questão, Ernesto, é sobre as negociações de paz entre Ucrânia e Rússia. A primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, confirmou em conversa telefônica com o Papa Leão XIV de que o Vaticano está com as portas abertas para poder mediar essa questão da paz na Ucrânia. Mas aqui vale ressaltar um assunto importante, Ernesto. Esse telefonema só ocorreu depois que o Trump fez aquela pressão toda e tudo aquilo que a gente está vendo o Trump fazendo para que Zelensky ceda nas negociações e possa fazer então os acordos que a Rússia pretende fazer para as negociações de paz. E a Europa, por sua vez, não quer ficar de fora, não quer deixar de mostrar força, então está tentando fazer esse meio de campo aí, falar com os Zelensky, tentando fazer isso. Uma coisa importante, e o Bem-vindo vai poder comentar muito bem isso com a gente aqui, é o seguinte: lá atrás, o presidente Lula ele tentou fazer essa mediação entre Ucrânia e Rússia, tentou fazer esse jogo diplomático entre Ucrânia e Rússia, mesmo antes da eleição do Trump, né? E Zelensky não quis saber, não deu continuidade a essas tratativas. Então, assim, tínhamos lá atrás a possibilidade de uma negociação diplomática e agora Zelensky está sendo pressionado pelos Estados Unidos numa barganha de terras e de minérios importantes e espaços produtivos na Ucrânia em troca da negociação de paz com os Estados Unidos. Então, assim, Bem-vindo, acho que ele pode trazer também um pouco essa análise para a gente nesse sentido, não é, Bem-vindo? Olha, gostei muito, muito bem colocada as questões aí pelo Rodrigo. Muito boa análise dele, muito bem informado. Eu estou no ar, eu só estou vendo a imagem do Rodrigo aqui. Não sei se vocês estão me vendo. Tá sim. Perfeito. Mas vale uma retrospectiva, até para o nosso público que nos assiste, relembrar. A Ucrânia fazia parte da antiga Rússia, da Rússia czarista. A Ucrânia era território russo. Boa parte da Ucrânia falava russo. Era dominada pelo czar. Quando da Revolução Russa de 1917, a Ucrânia fez sua revolução também socialista, soviética, mas foi sufocada pelas forças do Exército Branco. A Ucrânia ficou dividida numa guerra civil entre forças pró-Rússia soviética e pró-czar. E acabou sendo dominada, acabou fazendo um acordo, foi feito um acordo com o governo da Ucrânia, e a Ucrânia ficou na órbita da Rússia e mais tarde da União Soviética. A União Soviética não nasce em 1917. A Revolução Russa acontece em 1917. A União Soviética acontece 3, 4 anos depois, quando Lenin instaura a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, com sede na Rússia e com a Ucrânia e vários outros países, Letônia, Lituânia, Estônia, Geórgia, Cazaquistão, Turcomenistão, essa coisa toda, todos esses estão e já estiveram também juntos da órbita. E de lá para cá é um entra e sai da Ucrânia na órbita da Rússia. Ela aí consegue novamente sua independência da Rússia no início do século XX, na continuidade do século XX. Depois ela é dominada pelo nazismo, depois ela é libertada pelos russos que colocam ela dentro da órbita soviética. E agora, com o fim da União Soviética, a Ucrânia se torna independente de novo. E o presidente Vítor, me esquece o sobrenome, Kunakian, que o Rodrigo falou, o presidente eleito é deposto por um golpe de direita em 2014. E é neste golpe, contra a democracia ucraniana,
que a Rússia toma providência de invadir a Crimeia, que sempre foi território do czar e da Rússia, e anexou a Crimeia. E agora o Zelensky está doidinho para jogar a Europa na guerra. O Zelensky não quer negociar porque ele quer jogar a Europa inteira na guerra. Ele é um louco, é um catastrófico. E a imprensa europeia, também como a imprensa brasileira, a mídia corporativa, chamada mídia de mercado, ela faz a cabeça de todo europeu. A Rússia é uma ameaça. Eu converso aqui com portugueses que dizem: Rússia, nós temos o problema da Rússia. E se você acha que a Rússia vai invadir Portugal, rapaz? Que porra que a Rússia É vai verdade, Fala, Rodrigo. bem-vindo. Desculpa te interromper, mas só para colocar uma questão nisso que você está falando da mídia corporativa, aqui, quando ocorreu aquele apagão que ocorreu aqui no começo do mês, que apagou a Espanha, apagou Portugal, a primeira fake news e a primeira notícia a se espalhar foi de que a Rússia tinha atacado Portugal. Eu falei, gente, o que a Rússia quer com Portugal? Ela tá... O que tem aqui? Sabe, assim... Fogo. Quando eu era jovem, por causa da Guerra Civil Espanhola e da Segunda Guerra Mundial, a gente cantava uma música satírica, que nós tínhamos na Espanha o General Franco, lá em cima, no norte de Portugal, o General Franco. E cá em Portugal, o Oliveira Salazar. A musiquinha era assim: Portugal não foi à guerra, mas também não acovardou-se. Cobriram Portugal com um pano, escreveram em cima: Portugal mudou-se. Lá em cima estava o general da banda, cá embaixo Oliveira Salazar. Juntaram-se os dois na varanda, trocaram a concertina para a guerra acabar. O que querem Portugal? Cobre Portugal com um pano. A Rússia não vai nem perceber Portugal. Portugal fica a mais de 3.000 quilômetros da Rússia. Manter uma linha de transmissão, de sustentação, de intendência, de militarizada até Portugal é de uma despesa gigantesca para um país cuja única estratégia é fazer parte do Atlântico. Mas o Atlântico você domina tomando o norte da Espanha ou tomando o norte da África. Não tem problema, não precisa entrar em Portugal. Aqui não tem grandes riquezas, carvão, indústrias, petroquímica, estaleiros. Tanto que na Guerra Mundial, Portugal foi o entreposto de espiões. Não afeta em nada, não muda nada. Mas aí a imprensa europeia a imprensa portuguesa fica nisso, os portugueses ficam apavorados. Quando foi do apagão, o que chegou para a gente foi: na Europa toda, é o Putin, é um ataque cibernético. E corre as pessoas que compravam papel higiênico. Até agora eu não entendi por que tanto papel higiênico. Estava todo mundo dobrando de medo, é isso? Aqui também, nós vamos ter que fazer um programa para discutir esse fenômeno. Cada vez que acontece um princípio de pânico coletivo, as pessoas saem para comprar papel higiênico. Acho que porque se cagam de medo, deve ser isso, falando um português claro, eles se cagam de medo. Eu nunca vi tanto papel higiênico, acabou o estoque de papel higiênico no supermercado. Então, a mídia europeia faz esse terror com a Rússia. O PIB da Rússia, o Produto Interno Bruto Anual da Rússia, é do tamanho do México. A Rússia não tem condição nem de atacar a Alemanha, menos ainda a Polônia, menos ainda a França, a Itália, quanto mais a Europa como um todo, a Inglaterra. Não tem condição de sustentar uma guerra. Mas tem armas atômicas. Se jogar uma porra de uma bomba atômica na Ucrânia ou na Alemanha, o vento pode levar a radioatividade toda para a Rússia. É colado, gente. A distância é 800 quilômetros, 600 quilômetros. Então, não cabe guerra atômica. Não, armas táticas nucleares, armas táticas liberam radioatividade do mesmo jeito. No desastre de Chernobyl, levou a radioatividade para os países do norte da Europa, não ficou na Rússia só. Então, como diz o Rodrigo, muito bem dito, a cabeça dos europeus está sendo feita contra a Rússia. A Rússia é o grande fantasma. E o Zelensky faz questão de manter essa guerra. Ele quer arrastar por tudo que é sagrado. Aliás, quando ele quer colocar a Ucrânia na área da OTAN, que já é uma organização falida, esse papo da OTAN vem da Guerra Fria, já devia ter acabado. Quando ele quer colocar a Ucrânia na área da OTAN, já é uma provocação com a Rússia, porque vai instalar bases militares, sobretudo dos Estados Unidos, no quintal da Rússia. Bem no quintal da Rússia. Como quando os Estados Unidos reagiu das bases em Cuba. E até hoje Cuba sofre um bloqueio absurdo, porque o imperialismo não pode admitir um país socialista de governo popular a 100 quilômetros da Flórida, 100 quilômetros das costas norte-americanas. Mas esse é um outro assunto, não vamos desviar. Vamos voltar ao foco. E o Zelensky faz questão de fazer parte da Europa, pela grana que pode entrar. Faz questão pela grana, porque aí ele pode governar melhor e ser um ditador por décadas e décadas da Ucrânia. E essas questões
eu preciso interromper, que nós estamos encerrando e tem um programa ao vivo que começa logo depois. Comendador, camarada comendador, bem-vindo, Siqueira, te agradecer demais, parabenizar de novo pelo título que você ganhou, muito merecido, legítimo, porque, além de tudo, veio pela indicação do voto popular, e isso tem muito significado, não só, né, a forma que veio, mas o prêmio em si, o contexto que a gente está vivendo e a tua história também, viu? Bem-vindo, querido, um beijo enorme para você, obrigado por ter... Rodrigo, quando você vier a Braga, marca comigo, pega meu telefone com o Dom Ernesto, pega o meu telefone aí. Não posso te dar no ar, senão vai ser uma loucura de cafezinhos. Rodrigo, querido, muitíssimo obrigado. Vou colocar vocês dois em contato aí. Se o café for marcado com antecipado a data, quem sabe eu dou uma corridinha aí. Eu faço pela TAP 24 vezes, vou e volto e pronto. As festas de São João aqui são as melhores, inclusive melhor que muito lugar aí. E vale a pena vir aqui nas comemorações de São João. Então, porra virou português. As festas de São João aqui é tudo em câmera lenta, não tem forró. É todo mundo... Eu filmei a festa de São João, mandei para um amigo meu. Tchau. Perguntou por que está em câmera lenta. Rodrigo. Muito bem, 17 horas e 53 minutos. Bom, Samir Saúde. Bom, antes deixa eu tomar um fôlego aqui, agradecer de novo a participação do Bem-vindo Siqueira e do Rodrigo José. Né? Os dois estão lá em Portugal, um está em Braga e outro na cidade do Porto. Dois grandes e valiosos amigos, e o Bem-vindo Siqueira agora, ele nada mais é que continua sendo camarada, comunista, mas comendador. Né? Vamos em frente. Samir Saúde, futuro presidente da CBF, enfrenta denúncias de irregularidades fundiárias em Roraima. Documentos revelam que a fazenda Paraíso Perdido, de 1.349 hectares em área de proteção ambiental, foi registrada por Saúde com 13 anos de atraso. A posse foi declarada em 2008, mas só regularizada em 2021. O imóvel sobrepõe-se à reserva Itapará, Boiaçu, criada em 2006, 2 anos antes de Saúde alegar ser dono da terra. Em 2023, o cadastro ambiental da fazenda foi cancelado por invasão de área protegida. Apesar disso, Saúde tentou regularizá-la junto ao INCRA em 2021, usando um documento da prefeitura que o reconhecia como detentor da área meses antes do registro oficial. Questionado, o dirigente negou ser proprietário, mas a reportagem obteve sua assinatura em pedidos de regularização. A polêmica surge dias antes da eleição para a presidência da CBF, marcada para 25 de maio, onde Saúde já tem amplo apoio. Críticos apontam contradições em seu discurso e risco à transparência no futebol brasileiro. Será? Imagina, isso é fofoca, né? Não, vocês imaginem só se isso vai dar certo. Rapaz, a oligarquia do futebol prevalecendo. Bom, e o tarifaço de Donald Trump está ameaçando as finanças dos clubes brasileiros que participarão do Super Mundial de Clubes. O meu Mengão parece que já está se mexendo para aliviar a alíquota. Quem traz essa história para a gente é Ana Beatriz Alves. Bia, seja muito bem-vinda. Como é que você está, querida? Tudo bem? Muito prazer. Honrado em recebê-la aqui novamente. Obrigada. Me diz o que o meu Flamengo está aprontando com essa questão tributária. Boa tarde, querida. Boa tarde, Dom. O Flamengo está tendo uma estratégia muito boa, muito nova, que eu acredito que outros clubes vão aí tentar também fazer o mesmo. O Flamengo abriu uma empresa nos Estados Unidos para tentar reduzir os impostos do Donald Trump. Então, o tarifaço de Trump está afetando o nosso futebol brasileiro também. Essa empresa nos Estados Unidos não deveria ter sido feita, não precisaria, porque a FIFA geralmente consegue isentar esses impostos para clubes brasileiros. Só que dessa vez, em específico, nessa competição, acabou não conseguindo. Então, o Flamengo pode perder uma grande parte da premiação do Mundial de Clubes para os impostos dos Estados Unidos. A lei vigente atualmente retém cerca de 30% dos impostos aqui e
Com algumas outras taxas administrativas municipais, o Flamengo pode perder cerca de 46% da premiação total. Quase metade do prêmio vai embora. Exatamente. Bom, primeiro precisa ser campeão, né? Primeiro... Muito bem, Bia. E essa é a matéria que você fez, que está no portal tvtnews.com.br. Podemos dar um passeio nela por aqui? Exatamente. Vamos lá, vamos ver se o touch funciona aqui. Ó. Às vezes ele tem um delay. Aí funcionou. Olha que beleza. E aí ele vai, ó. Vai lá. Exatamente. Então, na matéria, nós detalhamos exatamente esses valores. O Flamengo espera receber aí cerca de 112 milhões com a premiação. Claro que esse valor ele vai depender de onde o clube vai chegar, se vai chegar nas oitavas, se vai chegar na final, depende muito, mas muda muito por conta desse valor. Então, com essa medida que o Flamengo está pretendendo fazer, a taxa pode cair para cerca de 21%. Então, já cai aí um pouquinho mais, o Flamengo consegue reter um pouquinho mais de dinheiro para trazer aqui para o Brasil, dependendo do valor. Então, foi uma estratégia muito boa, realmente. O Flamengo colocou uma nota no site oficial detalhando por que está fazendo isso, detalhando toda essa transparência do porquê que está fazendo. E aí, cerca de 85 milhões vão ser recebidos para todos os clubes que participarem do Mundial. Então, realmente está envolvido aí muito dinheiro. Sim. Então, é uma estratégia muito boa para conseguir trazer o máximo e, claro, chegar ao máximo de etapa. Economia e economizar também. Bom, entre no site aqui, eu já quero parabenizar, inclusive, o editor do site, o Alexandre Barbosa, que toda a sua equipe trabalha com muitos dados, tudo muito explicadinho nos mínimos detalhes, não é isso, Beatriz? Exatamente. Beatriz, de novo, nós vamos ter que combinar aqui para você entrar mais cedo, que a gente está sempre apertado por tempo. Bia, um beijo. Obrigada. Muitíssimo obrigado, viu, querida? Obrigada, Adorei estar até a aqui com próxima. você. Eu ainda não li a matéria, mas eu tenho interesse. E o Flamengo mostra também um pouco mais de profissionalismo. Com Já está certeza. pensando na gestão financeira lá na frente. Exatamente. Obrigado, Até a querida próxima. Beatriz. Tchau, tchau. Muito bem. 17 horas e 58 minutos. Eu queria ver, nós temos lá Porto Alegre, o nosso repórter correspondente de Porto Alegre está na agulha, caiu, não vem mais? 17... Oi? Caiu? Muito bem. Então, vamos aqui. Metroviários de São Paulo se reúnem logo mais às 6h30 para decidir se entram em greve contra a privatização das linhas do metrô. A Assembleia vai decidir os rumos da campanha salarial e da luta contra a privatização, conforme anunciou o sindicato da categoria. Dá tempo da gente ver os comentários aí? Roda aí nossos comentários, então, com a imagem da Paulista, se for possível. Slefane, boa tarde, assisto o programa com a minha mãe, adoramos. Um beijo para você, Slefane, para tua mãe. Da próxima vez você coloca o nome dela aí, por favor, também, tá bom? Muitíssimo obrigado. 17 horas e 59 minutos, fim da reeleição é puro medo do Lula, Laura Pimenta. Mas... Pelo que eu entendi, Laura, isso deve ter com certeza, mas mesmo se for aprovado, só pode valer para o próximo presidente, né? Eu acho que não corre esse risco. Mas esses caras morrem de medo, né? Para falar bem a verdade. Grande bem-vindo, Siqueira, adoro os seus vídeos, a Nilva Amarante. Obrigado, Nilva, por estar aqui com a gente. O bem-vindo é um querido. Medalha merecida, comendador, bem-vindo. Nilva Amarante, muito bem, um beijo, obrigado pela participação. Temos que voltar às ruas e pressionar os canalhas do Congresso. Estou contigo, viu, Nilva, querida. Aí a Camille Claudel mandou aqui umas figurinhas. Aí, muito bem. Camille, um beijo para você. Muitíssimo obrigado. Bom, chegamos ao fim, então. Vamos para o resultado da enquete. Ainda tem que dar tempo, né? Que a gente precisa passar isso aqui. Olha, você é a favor do fim da reeleição? O resultado final, 44% das pessoas disseram que sim, são a favor do fim da reeleição. E 56% disseram que não. Está valendo, está dividido, né? O não um pouquinho mais à frente é um tema para a gente discutir aqui. Beijo, muitíssimo obrigado pela participação, muito obrigado pela sua companhia aqui na TVT News, aliás, no TVT News, segunda edição. Amanhã estaremos de volta às 4 da tarde com mais notícia, opinião, análise, convidados super interessantes e muito mais. Abração e até amanhã.